É fato. Por que as crianças de hoje estão tão diferentes? Já parou para pensar? Elas parecem mais inteligentes, mais sensíveis, mais intuitivas. O que explica esse novo comportamento? E como fica a educação diante desses pequenos tão antenados? Comigo, a psicóloga e psicopedagoga Adriana Godoy. Se você quiser participar desse assunto, pode mandar a sua pergunta. É fato, as crianças de hoje são diferentes. É fato, Mônica. Nós estamos percebendo isso. Tanto nós, estudiosos, cientistas, não tem como negar. Agora, vamos parar para pensar, existe sim a evolução da espécie, as mudanças, as transformações, sejam elas sociológicas, sejam elas antropológicas, sejam elas psicológicas, biológicas, tecnológicas, nada pode negar. E aí eu te pergunto, isso reverbera nas crianças, atinge sim as crianças, atinge. Hoje em dia, as crianças, elas estão já nascendo diferentes. Antes, eu li uma pessoa dizendo que o irmão demorou 7 dias para abrir os olhos, estavam os olhos inchados. Hoje, as crianças, elas nascem de olhos bem abertos. E existe, sim, estudos dizendo que vem um grupo novo de crianças no mundo. Eles estão nascendo há bastante tempo. Mas desde a década de 70, 80, os estudiosos, eles têm percebido a chegada dos índigos. O que são as crianças índigo? Esse nome é um nome que nós ainda vamos ouvir. É novidade, eu fiz um curso ano passado, nem todos os profissionais eles conhecem, mas eu vou explicar um pouquinho. As crianças índigo, elas vieram para quebrar padrões que não estão funcionando. Para mudar, para transformar. Quebrar padrões, transformar padrões, questionar, confrontar. Por isso que está acontecendo o seguinte, de ouvir, seja na rua, seja na família, meu filho me obedece. Meu filho não tem limite, eu não consigo controlar meu filho. Mas diante de tantas mudanças, DNA muito mais evoluído, como vocês querem, né? Eu pergunto para os pais, como os pais querem lidar com as crianças? Se elas estão mais inteligentes, se elas estão mais curiosas, se elas são movidas a desafios. Questionadoras, criança questionadora tem mais argumento. É isso, é o ônus de ter crianças mais inteligentes. E como é que se estabelece, então, como a gente percebe que as crianças realmente estão mais inteligentes, mais questionadoras, como é que se estabelece essa convivência entre pais e filhos? Então, eu vou dizer um pouquinho das características dos índigos. Além de questionadores, eles são muito intuitivos. O que está acontecendo, eu percebo? As crianças, elas não estão aceitando injustiça, desonestidade e mentira. Elas estão obrigando os pais, forçando a sociedade, forçando as escolas a repensarem os próprios valores. Porque que acontece? A criança, o pai grita com a criança e depois a criança vai e grita com o pai. Fala assim, mas você fala para eu não gritar, por que você grita comigo? Ela está exigindo um alinhamento de fala e postura. É isso que está acontecendo. Por que as crianças elas estão sendo chamadas de sem limites? É porque elas não aceitam imposição simples e pura. Não, porque não? Elas querem uma explicação. Se elas estão mais inteligentes, elas são mais dotadas de conhecimento, se elas são mais dotadas de informação, é claro que o repertório dela é muito maior e ela tem mais condições de argumentar. Elas argumentam de igual para igual. As crianças índigo é um grupo, eu não quero rotular, mas olha só, elas argumentam de igual para igual, elas dão lição de moral nos pais, elas fazem comentários extremamente desconcertantes. Exemplo, um paciente meu, ele é muito inteligente, ele é muito índigo, eu brinco. Ele tem um sorriso de luz, ele ilumina onde ele está. Eu dei o apelido dele de sorriso de luz. Ele estava só com o pai dentro do carro, e chegou em casa, ô mãe, meu pai brigou no trânsito. Então, Mônica, o que eu quero muito? Falar seriamente com os pais. Repensem a própria postura. O seu filho vai te respeitar enquanto autoridade se você se fizer respeitar. Se você grita com seu filho, não exija que ele não grite, porque ele vai te reproduzir. As crianças funcionam como espelho.
E eu vejo dentro do meu consultório a dor das mães quando elas percebem que os filhos estão reproduzindo a sua própria conduta inadequada. Elas funcionam como espelho para mostrar o que você está fazendo não está funcionando, o que você está fazendo está errado. É isso. Os pais precisam desejar e precisam querer ser melhores por eles e pelos filhos, porque eles vão cobrar. A desonestidade, as crianças, elas estão mais questionadoras. Mas, pai, como que essa pessoa, ela é presidente, mas ela rouba? Ou como você está estacionando numa vaga que não é sua. O pai não pode dirigir falando no celular. Pais, se vocês querem ser autoridade e referência para os filhos, façam por merecer esse lugar que vocês ocupam. E aí eu queria mostrar o seguinte, tem um livro, ele é bem antigo. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal, para o Rodriguinho. Rodriguinho, vem cá. Aqui. Como é que é o nome do livro? As Crianças Aprendem o que Vivenciam. É bom para os pais lerem esse livro? Excelente, é um livro muito gostoso de ler. Se as crianças, elas estão num contexto onde as pessoas gritam, elas vão aprender a gritar. Se elas estão num contexto onde as pessoas se respeitam, ela aprende a respeitar. Se elas vivem num contexto onde as pessoas, elas dividem ideias, onde elas compartilham, seja coisa, seja uma própria vida, elas aprendem a compartilhar. Se elas estão num contexto onde os pais ficam só no celular, onde os pais ficam só no tablet, elas vão fazer isso. Então, não adianta exigir dos filhos uma postura que eles não têm. É isso. Eu quero falar um pouco, esse assunto de crianças índigo, eu ainda quero voltar aqui para nós aprofundarmos. É porque é tudo muito novo, né, Adriana? É tudo muito novo. Tem vários estudiosos aprofundando. Eu quero esse ano participar de um congresso. O congresso é muito lindo, vai ser em Canela, sobre a paz. Então, vamos levar a paz para os filhos, mas vocês precisam, pais, as pessoas que relacionam com as crianças, elas precisam promover isso. E as crianças índigo, elas são extremamente perceptivas. São aquelas crianças, Mônica, que percebem que a mãe está triste. Eu queria chamar a atenção das mães e dizer, vamos parar com a síndrome da Mulher Maravilha? Vamos falar para os pais, vamos parar com a síndrome do super-homem? Ninguém é perfeito, é preciso você verbalizar, você não precisa se mostrar forte o tempo todo. Forte o tempo todo, é isso. Feliz o tempo todo. Se a mãe percebe que, se a criança percebe, quer dizer, que a mãe está triste, verbaliza, sim, meu filho, eu estou triste, aconteceu coisas difíceis no trabalho, a mamãe vai ficar quietinha, mas aí depois nós vamos brincar. Para a gente encerrar, Adriana, essa questão de estudarmos as crianças que são índigos, né? Depois a gente vai tratar desse assunto ao longo do tempo. Vai mudar e vai melhorar essa relação entre pais e filhos e também vai estender para a escola. Sim, com certeza. O que está acontecendo? Como as crianças são mais questionadoras, elas não aceitam imposição, elas não gostam de trabalhos repetitivos, não dá para você usar uma metodologia que se usou com as nossas avós, conosco, com as crianças de hoje. É preciso usar a tecnologia em favor das crianças. As atividades, elas precisam ser mais interessantes, precisam ser mais práticas do que teóricas. Não dá para ver. Eu vi imagens de salas de aula de 1800 e alguma coisa, 1900, é o mesmo padrão, é preciso transformar, é preciso desejar essa transformação. Assunto bom, né? A Adriana volta depois para a gente conversar mais sobre isso, mas foi aí um horizonte novo, as crianças índigo que podem transformar essa relação pais, filhos e educadores. Eu quero muito agradecer a psicóloga e psicopedagoga Adriana Godoy aqui no Manhã Total com a gente. Obrigada, viu, Adriana? Obrigada a você. Boa semana.